Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada por aqui. O nosso objetivo hoje é embarcar numa jornada fascinante pela ciência do corpo humano e descobrir como o sono atua, literalmente, afinando os relógios de envelhecimento dentro dos nossos órgãos. A gente não está falando só de acordar com um pouquinho mais de energia pela manhã, não. O buraco é bem mais embaixo. Estamos falando das engrenagens profundas, celulares e silenciosas da nossa longevidade. Chegou a hora de repensar completamente o que acontece no exato milissegundo em que as luzes se apagam. E aí a gente logo se esbarra na pergunta de $1 milhão, né? Durante décadas, aquela regra de ouro de dormir exatamente 8 horas por noite parecia única e inquebrável. Mas será que isso é realmente verdade? Pensa bem, será que um atleta de alto desempenho e uma pessoa que trabalha o dia todo sentada no escritório compartilham a mesmíssima necessidade celular todas as noites? Essa busca universal por um sono super padronizado começa a perder o sentido quando a gente olha para a imensa complexidade do corpo humano. É chegado o momento de desafiar de vez essa sabedoria convencional. A resposta não é um número fixo e mágico, e a biologia tem uma história infinitamente mais rica para contar para a gente. Bom, para entender o sono de forma verdadeiramente científica, a gente precisa mergulhar numa métrica poderosíssima chamada de diferença de idade biológica, ou BAD na sigla em inglês. Uma analogia bem legal é imaginar um odômetro interno de um carro. O calendário pode afirmar que alguém tem exatamente 50 anos de idade, certo? Essa é a idade cronológica, rígida e imutável. Mas quando a ciência avalia o desgaste estrutural e funcional de órgãos específicos, a história muda completamente. O relógio biológico de um rim, por exemplo, pode registrar 55 anos. Esse desgaste adicional de 5 anos é o que a gente chama de diferença de idade biológica. E o objetivo fundamental da vida, claro, é manter esse odômetro interno rodando no ritmo mais lento possível. E para medir esse odômetro interno com exatidão, a ciência precisou de dados de proporções simplesmente gigantescas. As informações que nós vamos destrinchar hoje baseiam-se em uma escala absolutamente sem precedentes. Estamos falando de 23 relógios de envelhecimento distintos, operando ativamente em 9 sistemas corporais diferentes. E tudo isso sendo impulsionado por 3 tecnologias multiômicas de ponta. Em vez de olhar só para um sintoma isolado, as tecnologias multiômicas rastreiam literalmente tudo ao mesmo tempo. Desde a estrutura física e palpável nos exames de ressonância magnética, até as menores proteínas e metabólitos circulando lá na corrente sanguínea. É uma visão monumental extraída de centenas de milhares de pessoas no vasto banco de dados do UK Biobank. Isso ilustra brilhantemente o que acontece quando observamos a relação direta entre o tempo exato de sono e o envelhecimento dos nossos órgãos. Surge uma impressionante curva em forma de U. As extremidades desse gráfico revelam para a gente que tanto o sono muito curto quanto o sono excessivamente longo elevam de maneira dramática os marcadores de envelhecimento. Então, não estamos diante de uma linha reta, sabe, onde mais sono significa automaticamente mais saúde. Esse formato em U é sem dúvida alguma o grande alicerce de toda essa descoberta biológica, manifestando-se implacavelmente não só no cérebro, mas em órgãos vitais espalhados por todo o nosso corpo. O grande foco nessa análise toda é, naturalmente, a base profunda dessa curva. Aquele exato ponto de equilíbrio onde o U atinge o seu nível mais baixo. É ali que ocorre o mergulho perfeito, onde a diferença de idade biológica é matematicamente minimizada. Em termos muito simples, esse é o estado perfeito, onde o órgão está envelhecendo no seu ritmo biológico mais lento possível. É o momento de pura harmonia regenerativa para aquele sistema corporal específico. Alcançar essa base da curva é literalmente o nosso grande objetivo biológico todas as noites. Mas o que de fato acontece quando o corpo se distancia desse ponto ideal e escorrega para as bordas perigosas dessa curva? É aqui que a narrativa ganha um contorno incrivelmente surpreendente. Acontece que dormir de menos, ou seja, abaixo de 6 horas, passa muito longe de ser o equivalente oposto de dormir demais. O sono curto ataca de maneira brutal. Ele causa danos rápidos, diretos e generalizados por todo o sistema. Por outro lado, o sono longo, aquele que ultrapassa a marca de 8 horas, opera com uma força silenciosa. A ação dele é indireta, altamente focada nas vias centrais do cérebro e vai se construindo de forma latente com o passar do tempo. São essencialmente 2 falhas noturnas, resultando em 2 caminhos de envelhecimento completamente alienígenas entre si. Certo, vamos aprofundar um pouquinho mais nessa parte, porque o mapeamento que liga esses padrões anormais a doenças revela dados alarmantes. Quando a gente considera o lado da privação, o sono curto, os alarmes clínicos soam de imediato. Nota-se um aumento drástico e sistêmico do risco de mortalidade por todas as causas, criando laços super perigosos com problemas cardiovasculares.
O corpo inteiro responde a essa ausência aguda de descanso, disparando um estado inflamatório pesado, uma tensão sistêmica constante que atinge órgãos críticos como um choque elétrico totalmente descontrolado. Detalhando o que significa esse risco direto, a ciência aponta para correlações biológicas que não deixam a menor margem para dúvida. Manter uma rotina crônica inferior a 6 horas acorrenta o organismo a doenças pesadas, como a doença isquêmica do coração e insuficiência cardíaca. A balança metabólica é completamente estilhaçada, abrindo caminho livre para a obesidade e o diabetes tipo 2. E olha, até mesmo a nossa estrutura óssea muscular sofre o golpe, com laços muito estreitos à osteoartrite, sem contar a ativação de múltiplos transtornos psiquiátricos. É uma verdadeira cascata de falhas estruturais, ativadas por um nítido e imediato choque em todo o sistema vivo. Para resumir todo esse impacto biológico, a privação de sono precisa ser vista como um estado de emergência constante e muito perigoso. O sono curto não cobre o preço só com reflexos lentos e aquele cansaço chato no dia seguinte. Ele é um estressor grave. Ele aciona gatilhos moleculares profundos que forçam múltiplos relógios de envelhecimento do nosso corpo a avançarem agressivamente de forma simultânea. É uma penalidade sistêmica cobrada à vista. Então, lá do outro lado daquele gráfico em formato de U, a gente mergulha no absoluto mistério do sono excessivo. A biologia por trás de dormir mais de 8 horas é surpreendentemente intrigante e bem contraintuitiva. O perfil genético das pessoas presas nesse padrão não indica um choque no corpo inteiro como na privação. Em vez disso, ele aponta fortemente para fenótipos neurais e para o sistema nervoso central. As ligações genéticas envolvem associações fortíssimas ao transtorno depressivo maior e ao TDAH, mas o mais revelador mesmo é a associação direta com a esquizofrenia. É simplesmente fascinante constatar que um excesso de horas na cama esteja tão firmemente entrelaçado aos desafios psiquiátricos mais complexos do cérebro humano. Então, o ponto crucial aqui é entender a brilhante sutileza dessa dinâmica. Dormir por longos períodos pode não ser a causa do estresse. Na verdade, esse tempo extra sob as cobertas atua como um gigantesco marcador indireto. O corpo e o cérebro estão enfrentando lutas fisiológicas ocultas, batalhas moleculares silenciadas e tentam desesperadamente compensar o desgaste exigindo mais horas de repouso. O sono longo é basicamente o corpo hasteando uma bandeira de que uma sobrecarga profunda e latente já está se desenrolando ali nos bastidores. Para deixar isso bem palpável, vamos dar uma olhada num microestudo de caso, os complexos caminhos da depressão na terceira idade. O que é realmente interessante analisar aqui é como essas duas vias extremas operam de formas distintas na prática. Os dados mapeiam a complexa rota de colisão entre o sono e o adoecimento mental grave. Focando na depressão na terceira idade, a gente consegue ver modelos de mediação intrincados que operam dentro dos órgãos. De um lado, a gente acompanha a rota veloz do sono curto, do outro, a marcha desgastante do sono longo. E embora o destino final possa ser o mesmíssimo quadro depressivo na velhice, os motores fisiológicos que conduzem até lá parecem pertencer a mundos biológicos totalmente paralelos. Analisando a rota do sono curto, a gente percebe que ela funciona como uma via expressa. Tudo se inicia com uma rotina abaixo das 6 horas de repouso. O estresse agudo, intenso e agressivo atinge de forma frontal os reguladores de humor do sistema nervoso. A vulnerabilidade é instantânea. Ocorre também um pequeno desvio nessa via. O rápido envelhecimento da gordura corporal atua como mediador, já que o tecido adiposo, quando está sob estresse severo, começa a liberar sinais inflamatórios adicionais no sangue, exacerbando a crise emocional quase que em tempo real. Em um contraste quase teatral, a rota do sono longo em direção à depressão segue um compasso muito diferente. É uma longa marcha de desgaste celular crônico. Indivíduos que rotineiramente necessitam de mais de 8 horas de sono começam a exibir, através de dados de ressonância magnética, relógios de envelhecimento deteriorando muito antes do esperado, especialmente no fígado, no tecido adiposo e na própria estrutura neural. A depressão, nesse cenário, só ganha forma na superfície muitos anos depois. Ela não nasce diretamente daquelas horas na cama, mas surge como o inevitável colapso estrutural de múltiplos órgãos que envelheceram prematuramente lá nas sombras. Tem uma citação literal do estudo que cimenta perfeitamente essa bifurcação biológica. Olha só, os relógios de envelhecimento podem mediar parcialmente o caminho para a longa duração do sono, enquanto a curta duração do sono mostra uma ligação mais direta. Essa é a prova inquestionável em mecânica de que dormir mal engloba duas lâminas completamente diferentes. Uma que corta agudamente na superfície, ali na hora, e outra que é como um peso invisível afundando os órgãos com o passar das décadas.
Certo, compreendidos os riscos que habitam as extremidades, a gente volta o nosso olhar novamente para o centro da nossa curva. Em meio a milhares de dados moleculares, qual é, afinal de contas, a verdadeira zona de segurança para o corpo humano? A grande resposta encontra-se entre 6,4 e 7,8 horas. Vamos avançar e ver como isso fica ainda mais incrível. O fato é que esse ponto ideal biológico, flutuando ali entre 6,4 e 7,8 horas, destrói completamente a ideia de uma solução única e padronizada. Ele flutua de acordo com o sexo biológico e, de forma ainda mais maravilhosa, varia dependendo do próprio tecido que está sendo examinado. Para manter as proteínas e a química fina do cérebro saudáveis, a necessidade roça lá no limite superior, exigindo quase 7,8 horas. Por outro lado, para proteger a estrutura física do mesmo cérebro contra aquele encolhimento documentado em exames de imagem, o menor envelhecimento ocorre na faixa das 6,5 horas. Fígado, pulmões, músculos, cada tecido possui demandas de reparo maravilhosamente distintas. É quase como se o pulmão e o cérebro tivessem fusos horários e horários de dormir completamente diferentes, operando dentro de um único corpo. Loucura, né? E essa visão absolutamente deslumbrante da complexidade celular nos leva ao grande cerne de toda essa explicação. Sob o microscópio da ciência multiômica mais avançada que existe hoje, o tempo investido no repouso deixa de ser apenas a hora em que a nossa consciência se desliga. Ele se revela como o controle mestre silencioso de cada órgão, tecido e célula. O sono não é só um descanso passivo, é o gerenciamento biológico altamente ativo da idade. Diante de tudo isso, a grande e inevitável questão que fica para a gente pensar é: nesta noite, ao apagar as luzes, quais relógios biológicos estaremos silenciosamente adiantando ou atrasando?